tá certo? Agora vamos falar sobre classes de palavras, relembrar aí, são algumas classes que a gente utiliza no nosso dia a dia, em todas as nossas frases, a gente precisa utilizar cada uma delas para poder dar sentido àquilo que nós estamos falando, e nós vamos revisar essas classes, suas divisões, para que posteriormente a gente estude a relação entre elas. Então essas palavras se relacionam dentro do texto para dar o sentido que a gente quer. Primeiro vamos estudá-las individualmente, depois justamente essas suas relações. Então, são 10 classes de palavras que nós temos: o substantivo, o verbo, o adjetivo, o pronome, artigo, numeral, preposição, conjunção, interjeição e advérbio. E cada uma delas vai ser utilizada no local correto da frase para dar o sentido que você deseja. Primeiro vamos falar sobre o substantivo. O que é um substantivo? É uma palavra que nomeia os seres em geral, os objetos, fenômenos, lugares, ações, qualidades. E eles vão se classificar aí em algumas subdivisões. Primeiro temos o substantivo comum. É aquele substantivo que nomeia os seres de forma genérica. Então, eu não especifico, eu falo tia, tio, pode ser qualquer pessoa, apenas categorizei. Então, é um substantivo comum, né? Eu não vou, por exemplo, utilizar a letra maiúscula. Já no próprio, é um substantivo que eu vou individualizar realmente os seres. Aí eu vou precisar usar a letra maiúscula, eu já estou dando nome, né? O meu nome, Vanessa, eu preciso escrever com V maiúsculo, porque eu estou falando de mim, né? Um substantivo próprio, individualizado, eu estou caracterizando, né? Dando nome a uma pessoa, não de uma forma genérica, como o substantivo comum. Todo substantivo próprio precisa iniciar com letra maiúscula, e você já aprendeu que substantivo próprio não é apenas nome de pessoa, mas de lugares, né, de objetos individualizados, seres individualizados, acidentes geográficos, nome de cidade, país, festas populares, né? Algumas categorias aí se encaixam no substantivo próprio. Qual o substantivo que é simples? Aí a gente já está falando de estrutura da palavra. O substantivo simples, ele tem apenas um radical, certo? Como a palavra casa. O radical da palavra casa é o CAS. Já o substantivo composto tem mais de um radical. Aí você vai encontrar nas palavras compostas, como beija-flor. Eu tenho o radical de beija, que é o BEIJ, e o radical de flor, que é o FL, certo? Então, eu tenho um substantivo composto quando eu tenho mais de um radical. Eu tenho um radical na palavra beija, eu tenho um radical na palavra flor. O substantivo primitivo é aquele que não deriva de outra palavra, como se fosse aquele primeiro a falar daquela categoria, como, por exemplo, pedra. Já o derivado deriva de outra palavra que previamente já existia, como, por exemplo, pedreira. A palavra pedreira é uma derivação de pedra, certo? Então, você vê que eu trouxe elementos, exemplos que se relacionam para você entender justamente, né, como eles se originam e como eles vão sendo formulados. Então, o primitivo é aquele primeiro e o derivado é o que vem depois deles, né? Quando a gente fala de leite e seus derivados, né? Os derivados do leite é aquilo que foi produzido com o leite, com algo que já existia, que era o primitivo, que era o leite, tá? O substantivo concreto, ele tem existência própria, aquilo que a gente vê, que a gente ouve, é um gato, é um ser humano. O abstrato são coisas que a gente não pode ver, são ações, estados, como por exemplo a beleza, o apaixonamento, né, que é um sentimento, é algo que você sente, mas que você não vê. Então ele está no campo da abstração, certo? Uma arte abstrata, né? É aquilo que o pintor coloca na tela, coisas que são imaginárias, que não existem no concreto. Então existe aí uma diferença, né? O abstrato é justamente o oposto do concreto, tá? O substantivo coletivo é aquele que vai falar de seres da mesma espécie, né? Como um enxame, que eu tô falando do coletivo de abelhas, como um cardume, que eu estou falando de um coletivo de peixes. Então, eu categorizei esses seres, né, de uma mesma espécie e eu vou dar um nome para esse coletivo, né? Como tem manada, como tem matilha, eu tô falando do coletivo aí, né, de certos seres. Nesses exemplos eu trouxe seres que são animais. Seres da mesma espécie são categorizados no substantivo coletivo, tá bom? Substantivo muito simples, nós temos essas subdivisões, vocês já sabem como utilizá-las. Agora vamos falar sobre verbos. Os verbos são palavras que indicam
ações, estados e fenômenos naturais. Nós utilizamos eles na maioria das nossas frases. A gente coloca algum verbo para falar sobre algo que está acontecendo, que aconteceu ou que vai acontecer. Os verbos se classificam em regulares, são aqueles que mantêm a conjugação padrão. Então, eu tenho aqueles verbos que terminam em AR, ER e IR. Eles fazem parte dos verbos regulares, como, por exemplo, amar, comer, rir. São verbos regulares. Quando eu for conjugando, ele vai manter essa conjugação padrão, né? Com os tempos verbais, essa conjugação não vai mudar. Então, eu trago esse verbo como regular. Quando o verbo é irregular, é justamente o oposto. O radical dele, ou a terminação, vai ser alterada conforme eu vá conjugando. Então, eu tenho o verbo dizer. Quando eu conjugo, por exemplo, a primeira pessoa, eu digo. Quando eu falo de você, você diz. Então, minha primeira conjugação terminou em O, a minha segunda terminou em Z, não seguiu a minha conjugação padrão, o AR, o ER, o IR. Então, ele é irregular. Muito simples, você só vai observar a conjugação. Se alterar o radical ou a terminação da palavra, conforme você for mudando o tempo verbal, esse verbo é irregular. Quando eu tenho um verbo defectivo, ele é ainda mais irregular do que o da categoria irregular. Primeiro porque ele não tem todas as formas verbais conjugadas, né? Ele vai sempre mudar e existem formas verbais que eu não consigo nem conjugar. Como, por exemplo, a palavra falir. Essa palavra não tem a conjugação da primeira pessoa do singular do presente do indicativo. Como é que eu digo que eu fali? No presente do indicativo, porque eu fali no passado, tudo bem, fali. Mas e agora? Não é falo, não é falho. Não existe essa conjugação, então é um verbo defectivo. Além de mudar a conjugação, existem formas verbais que não podem ser conjugadas. Então, eu tenho que utilizar uma palavra sinônima para falar, né, sobre isso, que eu fali nesse momento e não antes, né? No presente do indicativo, eu preciso encontrar expressões aí sinônimas que têm esse mesmo valor. Tá vendo? É importante você ter um bom vocabulário e você conhecer várias palavras que você possa substituir, até para você não ficar repetindo sempre a mesma palavra, né? Numa redação, alguma prova escrita, algo assim. Precisa ter um repertório. Verbos abundantes são aqueles verbos que apresentam mais de uma forma verbal aceita, né? Não existe só uma palavra, eu posso conjugar por algumas formas e essas algumas formas serem aceitas pela língua, pela norma culta da língua portuguesa, tá? Geralmente, esses verbos abundantes têm uma conjugação que é regular e outra que é irregular. Exemplo, tu dize, tu diz, né? Tanto o dize quanto diz estão corretas. Uma é regular e a outra é irregular. Nós havemos ou nós hemos. Duas conjugações e as duas estão corretas. Então, esses verbos são abundantes. Olha, tem mais de uma forma verbal aceita e mais de uma forma para você usar as palavras, as expressões, as frases e os verbos. O verbo anômalo é o subgrupo dos verbos irregulares. Só que esses verbos têm mais alterações ainda no radical. O nome já diz, né? Anômalo vem de anomalia, de algo que é defectivo, irregular, que foge de algo padrão. Como, por exemplo, ser, ir, eu vou, tu vai, eu sou, tu é. Olha como eles mudam, né? Eu falo sou, depois eu falo é. Foi de uma palavra a outra. Mudou completamente, não nem manteve nada do radical. Mudou completamente. Eu fui conjugando e ele foi mudando. Então, é um verbo anômalo, certo? Muito simples os verbos. Agora vamos falar sobre adjetivos. O adjetivo, gente, é aquela palavra que caracteriza, que atribui qualidades aos substantivos, né? Defeitos também, né? Atribui características, né? O adjetivo, ele vai descrever. Ele é muito utilizado no texto descritivo, porque aí eu te dou várias características para que você leia, imagine, e você tenha ali, né, a imagem daquele objeto, daquele ser que eu estou trazendo para você no texto. O adjetivo pode se classificar em primitivos, né? Vem da mesma ideia do verbo. O primitivo, nesse caso do adjetivo, também são palavras que não derivam de outras, como, por exemplo, azul. É uma palavra básica primitiva. E aí eu tenho uma palavra derivada do azul, por exemplo, o azulado.
Então, eu tenho adjetivos derivados. Esses adjetivos vão ser provenientes de uma palavra primitiva já existente. Então, o azulado do azul, né? O amarelado do amarelo. O adjetivo simples é aquele que tem um radical. Também você vê que essa regra não muda. Vou falar assim como eu falei para o verbo, assim como eu falei para o substantivo. Um radical é uma palavra simples, como feliz. Já o adjetivo composto, ele tem 2 ou mais radicais, né? São palavras compostas, como castanho, escuro, que eu tenho radical de castanho e radical de escuro. Pátrios indicam locais de origem, como, por exemplo, brasileiro, para falar que a pessoa veio do Brasil, soteropolitano, para falar que a pessoa veio de Salvador. Então, essas são as classificações do adjetivo, também muito simples. Você vai ver que tem regras que se repetem aí, de acordo com as classes gramaticais. Então, coisas que vocês já viram lá no substantivo, no verbo, você vai estar revendo aqui no adjetivo. E agora, vamos falar sobre pronomes. Pronomes, gente, são aquelas palavras que substituem ou acompanham o substantivo. Também indica a relação das pessoas do discurso. Então, vai elencar as pessoas ali do texto para você saber qual a relação entre elas. Relação também de posse e de posições, né? Posicionamento que você vai ler e vai poder formar a imagem na sua cabeça. Os pronomes classificam-se em pessoais, né? São aqueles retos e oblíquos. Vamos falar aí das pessoas, como, por exemplo, os retos. Eu tenho eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Então, é um pronome que tem uma função de sujeito ou de predicativo do sujeito. Já os pronomes oblíquos são os me, mim, te, ti, oá, si, li, ele, ela, si, nós, nus, vós, vos, os, as, lis, eles e elas. Esses pronomes são utilizados como objeto direto, indireto e complemento. Vocês vão ver exemplo de tudo isso, tá bom? Então, o primeiro exemplo, eu vou passar nesse concurso. Eu tenho aí a palavra eu como pronome pessoal reto, com função de sujeito. Por quê? Qual é o sujeito dessa frase? Eu. Então, o pronome teve essa função de sujeito nessa frase. Eu estou falando de mim, tá? Estou me representando aí nessa frase. Outro exemplo. Não te contaram que eu passei? O ti, tá? Depois do não. Não te contaram. O ti tem é um pronome pessoal oblíquo com função de objeto direto. Por que é um objeto direto? Porque essa frase pode ser substituída por não contaram a você que eu passei. O ti pode ser substituído por a você. E a você é um objeto direto, tá bom? Vocês vão ver também mais à frente como é que eu vou utilizar aí essas palavras como objeto direto, indireto e complemento. Então, eu trouxe para vocês uma tabela, certo? Para vocês revisitarem em relação aos pronomes pessoais. Eu tenho aí do caso reto e do caso oblíquo. Do caso oblíquo, vamos se dividir em átonos e tônicos. Observe que cada pessoa tem um pronome. Temos a primeira, a segunda e a terceira pessoa do singular e do plural. Basta vocês aplicarem aí essa tabelinha que vocês vão utilizar corretamente esses pronomes. Temos também aqueles possessivos, que o nome já diz, indicam posse. Meu, minha, seu, sua, nosso, nossa, teu, tua, vosso, vossa e todas as suas flexões para o plural, né? Que aí eu trouxe em singular. Novamente, uma tabelinha muito simples para vocês verem que eu vou utilizar, né? No masculino, no feminino, no singular, no plural. Quando é que eu utilizo no singular? Quando eu tiver um possuidor. Quando é que eu utilizo no plural? Vários possuidores, certo? Muito simples de vocês elencarem aí no texto de vocês. Temos também os pronomes demonstrativos, que vão indicar a posição de um ser ou de uma coisa em relação à pessoa que fala. Muitas pessoas confundem isso aqui, tá? Este, esta e isto, veja que eu estou utilizando T, eu estou falando em relação à primeira pessoa, né? Então, por exemplo, eu estou aqui com um objeto, certo? Eu estou segurando esse objeto, eu sou a primeira pessoa do discurso, tá bom? Eu vou me comunicar com você, falar com você a respeito desse objeto, utilizando as palavras este, esta ou isto, certo?
Porque essas palavras estão relacionadas à primeira pessoa. Como eu estou mais perto do objeto, eu utilizo essas palavras. Este, esta e isto. Se você aí tivesse com esse objeto está aí pertinho de você, e aí eu vou falar em relação a esse objeto que está mais perto de você. Aí eu vou utilizar esse, essa e isso. Porque é isso aí que está na sua mão, não está na minha. Então, não é mais com T de este, é com S de esse, certo? Então, sempre que a pessoa que estiver falando estiver distante do objeto, você, que é a segunda pessoa que estiver mais próximo, eu vou utilizar essa palavra. Agora, quando nem eu nem você estamos perto desse objeto, esse objeto está lá com uma terceira pessoa, aí eu vou falar aquele, aquela e aquilo. Porque é o que está distante de mim, que sou a primeira, distante de você, que é a segunda pessoa, e perto de quem é a terceira. Então, quando eu utilizo corretamente esses pronomes demonstrativos, eu vou posicionar corretamente as pessoas do discurso. Então, quando eu estiver lendo isso num texto, eu vou poder saber se o objeto está perto da primeira, da segunda ou da terceira pessoa. Então, lembre-se que a primeira pessoa utiliza este, esta e isto. A segunda pessoa, esse, essa e isso, se o objeto estiver mais próximo da segunda pessoa. E se o objeto estiver mais próximo da terceira pessoa, eu vou utilizar aquele, aquela e aquilo, que são pronomes que demonstram maior distância. Veja que quando você fala, você já pensa aquele, aquela. Se estiver aqui perto, eu não vou dizer aquele, eu vou dizer esta. E se estiver aí pertinho de você, eu vou dizer essa. Tá certo? Muito simples. Então, eu produzi este slide. Estou próximo deste slide que eu estou falando para vocês, né? Proximidade do objeto de quem está falando. Essa apostila que está aí com vocês é muito boa e completa. Então, o objeto está próximo de quem ouve, certo? Que é vocês. Eu estou falando, você está ouvindo e o objeto está mais próximo de você. Aquele tempo de faculdade era divertido. Aí eu já estou falando de um passado distante, tá bom? Novamente trouxe aí a tabelinha para vocês verem dos pronomes que podem ser classificados como variáveis e invariáveis, certo? E vai variar aí em relação à pessoa do discurso e também vamos flexionar, tá? Em número, singular e plural. Temos também os pronomes relativos. O que são os pronomes relativos? São aquelas palavras que referenciam um termo anterior ou que iniciam orações subordinadas adjetivas. Como assim? As palavras que, quem e onde são palavras invariáveis. Palavras variáveis são o qual, a qual, porque aí eu tô mudando, né? Veja que o qual é masculino, a qual é feminino. Os quais é plural. As quais, cujo masculino, cuja feminino, cujos, cujas, já flexionei para o plural, quanto, quanta, então são palavras variáveis. Que, quem e onde não flexiona, né? Eu não coloco plural nessas palavras. Então são palavras invariáveis, que eu posso falar tanto do plural quanto do singular, tanto do masculino quanto do feminino, certo? Então isso que tem a ver com a variabilidade aí desses pronomes. Exemplos para vocês. O curso que te falei é esse, né? Então, o curso que te falei, eu já te falei sobre esse curso. Também pode ser substituído por o qual. O curso o qual te falei é esse. Ela fez tudo quanto tinha vontade. Eu posso substituir o quanto por que. Ela fez tudo que tinha vontade. São pronomes relativos. Quem estudar será feliz. O quem é um pronome relativo invariável, né? Eu estou falando que quem estudar será feliz. Na infância estudei com ela, a qual se esforçava muito. Quem é a qual? Ela, que eu já referenciei anteriormente que na infância eu estudei com ela, né? A qual se esforçava muito. Tabelinha aí para vocês também dos pronomes variáveis e invariáveis. Temos os indefinidos, que são aqueles utilizados para se referir à terceira pessoa do discurso de forma indefinida. Então, o nome já diz, eu não defino quem é, eu não especifico quem é. Temos também os variáveis e os invariáveis. Os variáveis sempre pense que são aqueles que eu posso transformar no singular, no plural, certo? Ou também no
feminino e masculino. E os invariáveis não. Então, invariáveis, por exemplo, alguém, ninguém, tudo, outrem, nada, cada, algo, mais, menos. Não varia. Os que varia, algum, porque eu posso falar alguma, alguns, algumas, nenhum, nenhuma, todo, outro, outra, muito, pouco, certo, certa, tanto quanto, um, qualquer. Então, todos esses pronomes são indefinidos. Exemplo, eu queria encontrar algum restaurante aberto. Algum restaurante aberto, não estou definindo qual. Quero alguém para fazer uma mentoria, né? Você quer alguém, você não está definindo quem. Mas agora você encontrou, você está fazendo comigo. Toda e qualquer ajuda serve. Nada substitui o conhecimento. Gostaria de algo mais. Todos esses pronomes aí são indefinidos. E os interrogativos são utilizados para formular perguntas muito simples. Quem está aí? Quanto custa essa apostila? Qual cronograma devemos seguir? Quais assuntos estão no edital? Então, pronomes que eu inicio a frase para poder fazer uma pergunta são os nossos pronomes interrogativos. Também trouxe para vocês uma tabelinha dos variáveis e dos invariáveis. Muito simples. Artigo. Artigo é toda palavra que antecede o substantivo para dar um sentido determinado ou indeterminado a este. Determinado ou indeterminado porque eu tenho artigos definidos e os indefinidos. Veja que são coisas que a gente também já viu anteriormente. Os definidos, o, a, os, as, né? Então, eu flexiono aí tanto para o plural e singular, quanto para o feminino e masculino, e eu defino. É o desodorante, não é um desodorante. Quando eu uso um, uma, uns e umas, eu estou indefinindo, e, portanto, artigos indefinidos, em que eu não especifico a pessoa, o local, o objeto, tá? O nome já diz. Eu comprei uns vestidos, né? Uns vestidos quaisquer. Eu comprei o vestido que ela queria. Eu estou especificando qual vestido que eu comprei, que foi o que ela queria. Então, pelo sentido da frase, você já pode classificar tranquilamente o seu artigo. Tá vendo como é fácil? Numeral indica posição ou quantidade de elementos. Eles classificam-se em cardinais, são aqueles que indicam a quantidade exata. Ordinais são os que indicam ordem de elementos. Multiplicativos, que são multiplicação de fatores, e fracionários, que são divisão de fatores. Exemplo, há 3 vagas para o curso. Eu estou utilizando a quantidade exata, que são 3 vagas. Esse numeral, portanto, é cardinal, tá bom? Ele é bem definido. Eu sou o primeiro da fila. Eu estou indicando ordem. Primeiro quer dizer que não tem ninguém na minha frente. Então, eu estou utilizando o numeral ordinal. Muito fácil, né? Eu estudo o dobro que você. Então, se você estuda 5 horas, eu estudo 10. Multiplicativo. Dobro, triplo, quádruplo. Tudo isso eu estou multiplicando. Você estudou o terço do conteúdo. Então, você tinha que estudar 90 páginas, você estudou 30. Fracionário, porque quando eu digo terço, eu estou dividindo o total por 3. Olha só aí, ó, matemática e português se complementando. Por isso que a gente precisa saber o básico de tudo. Então, esses são os tipos de numerais. Muito tranquilo também, né? E as preposições? Agora vamos falar de uma palavra que liga 2 elementos da oração. Então, esse é o principal objetivo aí da preposição. E elas podem ser essenciais ou acidentais. Quando é que elas são essenciais? Quando elas só funcionam como preposição. Essa é a única função gramatical dessas palavras. Quando é que elas são acidentais? É quando elas desempenham outras funções gramaticais além da preposição. Quando ela pode ser um outro elemento e ela também pode ser utilizada como preposição. Então, digamos que ela foi acidental. Exemplos para vocês. Preposições essenciais. A, ante, após, até, com, contra, de, perante, por, sem, sob, sobre e traz. Elas só funcionam como preposições. Agora, as preposições acidentais, fora, como, conforme, consoante, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo e visto. Exemplo, ante sua perseverança,
ou seja, conforme a sua perseverança ou por causa da sua perseverança, acredito que passarás. Perante a lei, não há impedimento. Mediante orientação, farei os exercícios. Durante a prova, ela bebeu água e se alimentou. A dose do medicamento varia consoante o peso do paciente, ou seja, conforme o peso do paciente. Ela não veio segundo a recepcionista. Eu aprendo mais desde que conheci a enfermagem completa. Olha que maravilhosos exemplos de preposição para vocês.